Olá, amigos! Estou aqui para divulgar a live que ocorreu dia 10 de outubro, na reunião virtual do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre, transmitida ao vivo pelo canal Avistar Brasil, onde tivemos a oportunidade de divulgar e apresentar o trabalho que estamos desenvolvendo desde 2013, pelo projeto Conhecendo a Fauna Marinha e Costeira do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em especial esse ano com a criação do canal Fauna Marinha RS no YouTube, criado no dia 3 de agosto, e já estamos no 11º episódio, que estreou no último domingo, lembrando que todos os domingos estreia um novo episódio sobre algum animal da nossa fauna litorânea e costeira aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então convidamos a todos para assistir o vídeo, aproveitar as informações sobre essa enorme biodiversidade que ocorre em nosso litoral, principalmente as escolas municipais, estaduais e particulares, que é um dos nossos maiores objetivos, está atingindo esse público escolar, e poder auxiliar os professores, então, nessa missão de estar informando e ampliando o conhecimento sobre a nossa fauna brasileira, em especial aqui do litoral gaúcho. Um grande abraço e um bom vídeo. Palestra agora que a gente vai iniciar, ela também continua sendo transmitida pelo canal do YouTube do Avistar. Obrigado ao Guto por essa disponibilidade. O Guto tem sido um gigante aqui para a gente. Então, eu convido o professor Maurício Tavares. O Dr. Maurício, ele é biólogo, né? E trabalha no Seclimar. Ele já é um conhecido nosso aqui do COA, já deu outras palestras aqui sobre estudos de material antrópico em estômago de aves marinhas. Queria convidar então o professor Maurício, o senhor está por aí? Estou aqui sim, Antônio. Bom dia. Bom dia, como é que está? Tudo tranquilo? Tudo Vamos jóia. começar nossa fala hoje? Vamos lá, vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal desligar as câmeras. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Acho que está dando Gostaria uma de... Isso, interferência. está dando um eco. Agora acho que melhorou. Uhum. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao COA, né, em especial a pessoa do Antônio, que fez esse convite, o pessoal da Avistar, que está proporcionando a transmissão. E muito feliz de estar podendo conversar com vocês aqui, compartilhar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo há já vários anos aqui no litoral e podendo estar divulgando, então, a nossa fauna marinha, e incluindo muitas espécies de aves, né, que com certeza deve ser o foco aí da maioria das pessoas. Estava podendo acompanhar a parte dos comedouros, muito bonito, muito bacana de ver, realmente incrível, né? As aves são, acho que é o grupo dos vertebrados que tem mais acessibilidade para as pessoas, né? E por isso elas são tão queridas, né? Mundo afora, tem uma comunidade muito grande, né? De pessoas, não só na academia, né? Que acabam se envolvendo, e isso é muito legal. Eu acho que as aves conseguem fazer uma aproximação muito incrível entre as pessoas e a natureza. Então, eu organizei a fala de uma maneira a não ser uma palestra, né, monótona, então o pessoal fica bem tranquilo. Vou
contextualizar um pouco para o pessoal entender sobre aqui o litoral, essa biodiversidade que a gente tem, que é bastante desconhecida, e apresentar para vocês o projeto. E queria que todos ficassem bem à vontade, né? Quem está nos assistindo, aí o Antônio está atento, né? Como mediador ali, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele me repassa ao longo da fala, não precisa esperar, né? Eu apresentar. Eu montei 4, 5 slides só para mostrar mesmo o projeto, então vai ser uma Isso coisa bastante... Ei, professor Maurício, desculpa lhe interferir Claro. aí. Então, é isso aí mesmo, pessoal. Podem fazer as perguntas. Eu estou aqui controlando quem está no YouTube, que eu passo as perguntas durante a fala dele. E lembrando também, né, que nós hoje estamos comemorando o Dia Mundial das Aves Migratórias, então por isso também a gente resolveu trazer o professor Maurício aqui para falar. E provavelmente vai fazer um link aí com alguma espécie migratória. Isso aí. Seguimos. Então tá, pessoal. Vou começar então compartilhando aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar a tela. Conseguem ver aí, Antônio? Sim, tranquilo. Ok. Então tá, pessoal. Essa aqui, para quem não conhece, né? Essa é uma imagem aqui do litoral do Rio Grande do Sul, bem no início dele, né? Ou final, né? Dependendo do sentido que a gente está andando aqui, seria sentido norte-sul, ali de Torres, né? Na divisa com Santa Catarina, então, onde a gente consegue visualizar essa característica do litoral gaúcho, que é uma faixa contínua, né? De praias arenosas, que se estende até lá a divisa com o Uruguai, no Chuí, com poucas interrupções, né? A gente tem a Barra da Laguna dos Patos, lá em Rio Grande, a gente tem a parte da Lagoa do Peixe, também, que forma, né, uma pequena barra, depois a gente tem o estuário do rio Tramandaí, que conecta no mar, e aqui na divisa de Torres com Santa Catarina. Bom, pessoal, esse litoral ele tem uma característica muito interessante, principalmente para animais migratórios, e vou aproveitar aqui então o nosso Dia Internacional das Aves Migratórias para a gente poder então explicar o porquê que esse litoral é tão biodiverso, né, para esses animais, principalmente para vertebrados marinhos. Só para contextualizar, então, a gente está aqui, né, no sul do Brasil, né, no continente sul-americano, aqui mais ou menos no meio dele. A gente está banhado aqui, então, pelo Oceano Atlântico Sul, e é uma característica muito interessante que a gente tem duas grandes correntes marinhas, né, uma que vem do norte do país, que está representada aqui em vermelho, que é a corrente do Brasil. Essa corrente marinha ela tem águas pobres em nutrientes, se caracteriza por ser uma corrente de águas mais quentes, e vindo de origem subantártica, lá do sul, a gente tem uma outra corrente representada aqui em azul, que é a corrente das Malvinas. Bom, essas duas correntes aqui, elas se encontram nessa região e formam uma zona chamada de convergência subtropical. Essa zona ela é móvel, né? Então, ora essa confluência de massas de água ela está um pouco mais para o norte e ora ela está mais para o sul. E o Rio Grande do Sul ele acaba estando sempre sob a influência dessa massa de água, esse encontro de duas grandes correntes marinhas, e isso acaba trazendo uma grande biodiversidade para cá, porque a corrente que vem do sul, ela é rica em nutrientes e com águas frias. Quando ela se choca, né, e colide com essa corrente com águas quentes e pobres em nutrientes, então ela forma um pool de nutrientes e está influenciando, então, de sobremaneira aqui o litoral do Rio Grande do Sul, que também sofre influência da pluma do Rio da Prata e da descarga de água doce da Laguna dos Patos. A gente pode olhar uma imagem de satélite, essa daqui tem na capa de um livro ali feito pelo pessoal da FURG, onde a gente consegue ver muito bem esse encontro dessas duas grandes massas de água, né, com essas cores mais quentes aqui em tons de vermelho, amarelo e laranja, e o encontro então da massa fria com esses tons mais escuros, né, mais frios, que são os azuis e lilazes. Essa foto aqui de satélite, ela é de 1997 e ela é tirada na primavera, em novembro.
Então, a gente consegue ver que, estando já no auge da primavera, a gente já tem um predomínio da massa de água quente em relação à massa de água fria. Se essa foto tivesse sido tirada no inverno, por exemplo, essa parte azul aqui, ela estaria mais deslocada para o norte. Então, e isso tem uma relação muito grande com os animais migratórios que aparecem aqui no nosso litoral. A exemplo dos pinguins de Magalhães, os lobos marinhos, e isso também está relacionado, né, com o aparecimento de outros organismos, cetáceos, né, os mamíferos marinhos e aves migratórias que vêm do hemisfério norte também para cá em grande quantidade. Então, feita essa introdução agora sobre o litoral, quero mostrar para vocês um pouco dessa biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a gente tem ocorrência de todas as tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil. São 5 espécies, no mundo ocorrem 7 espécies. 5 delas ocorrem no Brasil e todas elas utilizam o litoral do Rio Grande do Sul como uma importante área, né, para alimentação e desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, primeiro, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga oliva, a tartaruga verde, a tartaruga de pente e a tartaruga de couro, que é essa última aqui, que é a maior espécie de tartaruga marinha que existe. Outro grupo que é muito importante e tem no Rio Grande do Sul aqui a sua maior biodiversidade do Brasil são os cetáceos, né? Os botos, baleias e golfinhos. Nós temos cerca de 80% das espécies registradas para o Brasil ocorrendo aqui no nosso litoral. E a característica que explica essa maior ocorrência desse grupo no Rio Grande do Sul é justamente aquele encontro das massas de água que eu falei para vocês. Por quê? Animais que têm características mais tropicais acabam tendo limite sul aqui no Rio Grande do Sul e espécies mais temperadas, como, por exemplo, essa espécie de golfinho aqui que se chama boto de óculos, né? A Phocena dioptrica, esse em preto e branco, muito bonito. É um animal bem temperado, né? Que tem muito poucos registros. Ele tem um registro publicado só para o Brasil, que é aqui no Rio Grande do Sul, e agora tem 2 registros novos, inéditos, que ainda não foram publicados ali para a região de Santa Catarina. Então, o aparecimento dessas espécies raras também está ligado a essa questão da convergência subtropical. E aqui a gente tem, então, inúmeras espécies: baleia azul, baleia fim, baleia franca, baleia jubarte, o golfinho listrado, baleia mink anã, cachalote, né, que é a famosa Moby Dick das histórias do livro, o golfinho de dentes rugosos, que é um animal mais tropical e que aparece bastante aqui na época da primavera, a toninha, né, que está aqui, inclusive agora dia 1º de outubro foi o Dia Internacional da Toninha, que é o golfinho mais ameaçado de extinção do Brasil. Inclusive, nesse final de semana, o nosso episódio do canal do Fauna Marinha, que eu vou apresentar para vocês agora, é sobre essa espécie, né, em homenagem ao Dia Nacional da Toninha, que foi comemorado semana passada. Outro grupo dentro dos mamíferos marinhos que tem uma representatividade interessante aqui no nosso litoral são os pinípedes, que são os lobos, leões marinhos, focas. É muito comum no inverno aqui, essa espécie aqui à esquerda, né? Indivíduos jovens de 1º ano de vida, o lobo marinho sul-americano. Esse segundo aqui, com o peito branco, o lobo marinho subantártico, ele aparece com mais frequência em anos de El Niño. E o leão marinho, que é também um frequente visitante aqui do nosso litoral, muito visto nos moles de Rio Grande, o mole leste de Rio Grande, e também na Ilha dos Lobos, em Torres. Esse animal, em geral, ocorre os adultos, né, que dispersam das colônias para não competir pelo alimento com as fêmeas e os filhotes, ao contrário do lobo marinho sul-americano, que vem para cá, então, em grande quantidade, na fase jovem. E, por fim, então, né, o grupo mais biodiverso, né, que são as aves, e aqui eu destaco, então, a gente tem centenas de espécies de aves no Rio Grande do Sul, né, quem acompanha, né, o COA,
deve estar a par, vocês estavam vendo ali. Em geral, o grupo mais numeroso sempre são os passeriformes, e tem várias outras aves de outras ordens. E no nosso caso, aqui no litoral, então, o que é muito comum para nós na beira de praia são aves do grupo dos caradriformes, que englobam os 30 réis, as gaivotas, e várias espécies residentes que ocupam a beira da praia, como o piro-piro, pernilongo, e outras tantas migratórias. A gente tem o 30 réis boreal, Sterno irundo, que é muito comum aqui no nosso litoral. Inclusive ele chegou agora, né? Ele começa a chegar no início da primavera, e a gente tem aves, então, mais comuns no mar aberto, aqui como os grandes albatrozes, né? Os diomedeias. Temos a presença do albatroz errante, temos os do gênero Thalassarca, os albatrozes menores, aqui o albatroz de sobrancelha, o albatroz de nariz amarelo. Temos espécies migratórias do hemisfério norte, como os pufinos, né, gênero pufinos. Eu costumo chamar eles ainda pelo nome popular de bobo, né, embora atualmente os nomes populares tenham mudado nas listas, eu ainda Eu continuo ainda utilizando. gosto desse nome, bobo É, mesmo. eu É bem também, eu tenho legal. uma, eu acho que é daquela lista do Gleison, né, de 2001. Sim. Eu gosto muito daqueles nomes e acabei, eu não consigo chamar de pardela, enfim, porque a gente tem outras espécies, né, por exemplo, a procelária, que a gente chama de pardela preta. Então, quando eu falo em pardela, eu imagino uma procelária, eu não consigo imaginar um pufinos. Então, eu também gosto desse nome, acho o nome interessante. Bobo pequeno, né? Bobo grande de sobre branco, o bobo cinzento, que está aqui, ó, perto do albatroz de nariz amarelo. Enfim, a gente tem uma diversidade incrível de aves migratórias aqui, muitas do hemisfério norte, temos também do hemisfério sul, os maçariquinhos de beira de praia, né? A gente tem aqui o Calidris canutus, que é o maçarico de peito vermelho, muito bonito. Ele começa a aparecer agora na primavera, já perdendo, né? Não tanto com essa coloração aqui viva no peito, porque eles chegam mais acinzentados, né? Porque eles, depois da reprodução eles perdem, e eles passam aqui então uma estadia de meses, e depois quando eles retornam para o hemisfério norte para se reproduzir lá em meados de abril, maio, a gente vai começar a ver eles na praia, então, com essa plumagem muito bonita, com esse peito avermelhado. A gente tem também, bem frequente, inclusive, às vezes a gente vê eles próximos, né, os maçaricos de peito vermelho, com o maçarico branco, que é o Calidris alba, que é mais pequenininho, muito bonitinho, né, grupos muito grandes ali na Península de Mostardas, mas é muito possível a gente avistar eles aqui no litoral norte, bandos menores, mas é muito fácil de ver esses animais. Depois a gente pode mostrar ali no Google Earth um local que é muito interessante para quem gosta de ver aves, que ele é uma área deserta entre Tramandaí e Cidreira, conhecida como Praia das Cabras. Inclusive, quem gosta de ver as fotografias no Wikiaves deve notar que tem muitas fotos de aves marinhas e essas aves migratórias ali na região de Cidreira, né? Justamente nessa área da Praia das Cabras, tem fotos incríveis ali de pessoas que colaboram lá no Wikiaves, né? Enfim, a gente tem uma gama muito grande, os petréis gigantes, o de bico vermelho, o de bico verde, né, os macronectes, os pinguins. A gente tem 4 espécies de pinguins registrados aqui para o Brasil, né, e todas elas, inclusive os registros das espécies mais temperadas, são aqui para o Rio Grande do Sul, mas o mais comum é o pinguim de Magalhães, que depois a gente vai, então, dar uma observada em um dos vídeos, né, que é temático sobre essa espécie em alusão ao Dia Internacional das Aves Migratórias. Nós temos também gaivotas rapineiras, várias espécies, e inclusive na Praia das Cabras é possível ver aqui no canto inferior direito, a gente tem a gaivota rapineira chilena, Stercorarius chilensis, que é uma gaivota rapineira de grande porte, mas ocorrem também espécies menores que
já foram fotografadas ali na Praia das Cabras, a gaivota rapineira comum, que é o Stercorarius parasíticos, que apresenta vários morfos de plumagens. É muito comum no setor de reabilitação do seclimar. Nós recebemos morfos escuros, é muito comum aqui no nosso litoral. A gente tem recebido lá no seclimar ao longo dos anos, a mais comum é o morfo escuro da Stercorarius parasíticos. Embora ela tenha vários tipos de plumagens, né? Então, realmente é um grupo muito incrível. Dá para ver muita coisa aqui na beira da praia, né? Eu acho que é um local excelente para aves costeiras, né? Principalmente esses maçariquinhos, e um pool de espécies residentes realmente lindo. A gente tem o talhamar que aparece aqui, né? Alguns indivíduos migratórios que vêm lá da região do Pantanal, né? Nós já encontramos animais anilhados aqui, se reproduzem lá no Pantanal, e acho que inclusive num projeto de anilhamento, o professor, acho que Paulo de Tarso, né? Se não me engano é o fundador do SEMAV, ele anilhou animais lá e a gente recuperou aqui. Então, talhamar é uma ave belíssima, né? Também, quem não conhece, é incrível. A gente consegue ver ele na beira da praia, inclusive aqui, né, em regiões mais urbanizadas. Eu moro em Capão da Canoa e a gente consegue ver com bastante facilidade. Bom, pessoal, por que eu fiz toda essa introdução falando, né, do litoral e da biodiversidade? Para explicar, né, o porquê, então, que eu acabei criando um projeto de extensão chamado Conhecendo a Fauna Marinha e Costeira do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Em 2013, né, eu sou funcionário da universidade, trabalho no Seclimar desde 2008, e essa a temática, né, da extensão, ela é muito forte na universidade, e eu venho desenvolvendo, então, desde que eu entrei no Seclimar como funcionário, projetos, né, para divulgação da fauna. E ao longo dos anos o projeto foi crescendo. Nós iniciamos com a criação de um e-mail departamental que está aqui, o fauna_marinha@urgs.br, onde a gente recebe uma série de imagens, né, e questionamentos da população sobre a ocorrência desses animais na praia, principalmente no inverno, onde tem muitos lobos marinhos e pinguins, né, na beira da praia, debilitados ou apenas descansando, como é o caso dos lobos marinhos. Depois no primeiro ano, a gente criou também um perfil, uma página, né, na verdade, institucional no Facebook, que no início ela foi chamada de Seclimar, né, e BURGS, na época que a gente era um órgão auxiliar do Instituto de Biociências. Depois ela passou para Seclimar CLN URGS, e hoje, para a gente conseguir fazer uma identidade, né, pela criação do canal do YouTube, a gente está utilizando essa identidade Fauna Marinha RS, né, que já era a temática, mas acabou que confundia, né? As pessoas achavam que aquele Facebook era para todas as questões do Seclimar. Na verdade, ele era específico do projeto. Então, a gente acabou trocando, mas ele funciona, então, desde 2013, né? Depois a gente criou dentro do projeto um perfil no Instagram, que é uma ferramenta muito interessante também. Eu confesso que eu não tenho, né, contas nessas redes sociais, mas eu acabei criando pelo projeto e tem um auxílio muito grande dos alunos do Seclimar ao longo de vários anos. Tem alguns que já se formaram, já são mestres, né, doutores. A gente tem alunos da primeira turma de 2006 que já são professores do Seclimar hoje, concursados. Então, realmente é uma coisa bastante prazerosa, né? A gente está trabalhando e podendo divulgar essas questões. E esse ano, então, a gente acabou combinando, a gente estava com a ideia de fazer algumas animações gráficas sobre a fauna de uma maneira mais divertida, e acabou que, com essa questão da pandemia, acabou exacerbando, assim, né, esse trabalho remoto, e a gente acabou criando um canal no YouTube, e incrivelmente eu fiquei muito, muito contente, né, com o retorno do público. As pessoas estão gostando muito,
e realmente eu acho que a gente está conseguindo, assim, eu acho que atingir de uma maneira bem satisfatória essa parte de divulgar a fauna, agora de uma maneira que é muito diferente, né? A gente, como pesquisador, como, né, acadêmico, a gente sempre, eu acho que peca nessa questão. A gente vive numa bolha dentro da universidade, né? E a gente acha que está divulgando, né, os conteúdos de uma maneira acessível, mas na verdade a gente acaba sempre, eu acho, com muita dificuldade de traduzir de uma maneira acessível e interessante para as pessoas. E por isso eu acho que a gente acaba tendo muito pouca é, a divulgação, ela não acaba sendo muito abrangente, né? As pessoas não gostam muito de ver. A gente, se tu entrar no YouTube, por exemplo, e olhar um canal de discussões políticas ou de fofoca de artista, ele tem milhões de visualizações. Mas esses que a gente faz de sobre natureza, por exemplo, por mais bonitos que sejam e elaborados, pode comparar, por exemplo, um canal eu tenho olhado canais muito incríveis, né, com aqueles vídeos incríveis da BBC Earth, por exemplo. Eles têm milhares de visualizações, mas eles não têm milhões, né? Então, realmente o interesse da população e das pessoas, ele não está nesses assuntos, né? E para te conseguir, então, que um número maior de pessoas acabe, né, sendo atingidas positivamente, né, se interessando pela natureza, a gente tem que fazer coisas de maneira mais interessante. Então, queria só mostrar a carinha aqui para vocês. Esse aqui é o nossa página do Facebook, né? Acredito que apareça diferente, talvez aqui esse fundo escuro é uma opção minha, né? E aqui seria o nosso perfil do Instagram. Então aqui nesse do Facebook a gente tem, acho que 11 mil, né? Seguidores ou pessoas que acompanham a página, né? Porque esse aqui já é mais antigo, já tem desde 2013. O Instagram, ele é mais recente, é de 2016, se eu não me engano. Aí ele também é mais recente, a gente tem um pouco mais de 3 mil seguidores, e é muito legal, né? A gente vê que tem pessoas que acompanham o nosso trabalho, e isso eu acho que é muito positivo, e também é uma maneira de a gente compartilhar com outras instituições que também fazem divulgação ambiental. Então isso é muito legal, né? A gente é uma rede e acho que quanto mais as pessoas divulgarem entre si, compartilharem os conteúdos, né, de outros colegas, isso vai fortalecendo, né, e atingindo mais pessoas. Então acho que isso está sendo muito legal. Tem muitas iniciativas bacanas e isso tem sido uma constante, eu acho, agora principalmente nos últimos anos. E o canal, então, do YouTube é esse aqui. Todos eles, né, vocês podem ver que tem essa identidade, que é aquela foquinha, né? É uma foca caranguejeira, e essa foca é uma espécie que tem registro aqui para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Poucos registros comparados com os lobos e leões marinhos, embora ela seja uma das espécies de mamífero mais abundantes do mundo, né? A população delas na Antártica é realmente enorme. E ela, então, é o nosso mascote, né? A nossa identidade do Fauna Marinha, que vai estar no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube também. A gente tem também um É, site lá. cu- Pode falar, Antônio. é curioso, Maurício, porque estava falando agora da foca, eu lembrei, porque embora tenha uma população muito grande, mas e na Antártica principalmente, mas lá a gente não costuma ver, pelo menos nos locais que a gente fez pesquisa e que foi, não costuma ver muitas. A gente vê muito mais a de Weddell, das Sim, outras sim. focas, e a caranguejeira a gente vê bem poucas. E é curioso de Realmente. saber. É, Eu não tive a oportunidade de ir para a Antártica, mas eu tenho vários colegas, tu também foste já, né? sim. E realmente eu vejo pelas imagens do pessoal a foca de Weddell muito comum, né? Nas imagens, e a foca caranguejeira, embora ela seja muito abundante, realmente a gente não vê tantos registros. Mas sabe que das focas aqui, para nós, ela é uma das que mais aparece, né? Embora comparado com os lobos, leões seja um número muito, muito pequeno,
mas aqui ela ocorre com uma frequência até, né? Às vezes até é engraçado que ela é um bicho bem temperado, né? E ela acaba subindo, né? Bastante, às vezes aparece em outros litorais, né, do Brasil. A exemplo dos elefantes marinhos também, que é um outro animal incrível, né? Que ele já teve elefante marinho que foi visto em Fernando de Noronha, Rio de Janeiro aparece com frequência, Espírito Santo tem um elefante marinho que parece que todo ano ele para lá numa praia no Espírito Santo, ele tem até nome, né? Tu E ele vê, fica que lá curioso, né? vários, ele fica, não eu me lembro agora, mas acho que é quase um mês, semanas assim num local que ele sempre para. Eles têm um nome, eles conseguem ver pelas características morfológicas que é o mesmo bicho, né? Então, realmente, os Fantástico. animais têm essa fidelidade, né? E esses animais migratórios, assim, que andam milhares de quilômetros, realmente são incríveis, né? Então, é, o objetivo nosso, assim, é que as pessoas conheçam a fauna, e claro, o nome e a temática é a fauna marinha, né? Mas o projeto ele tem a ver com a parte costeira, então, embora a gente tenha, né, mais facilidade em ver os animais vertebrados e muito mais os tetrápodes aqui no nosso caso, né? Pela própria facilidade de tu encontrar as aves, né? Como eu estava falando, que é o grupo mais fácil de ver, né? Por exemplo, os mamíferos já são animais mais noturnos. É difícil, né? Da gente tá vendo esses mamíferos marinhos, a gente tem uma oportunidade maior aqui, principalmente a baleia franca. A gente consegue ver os pinípedes, né? Então também é um privilégio. Na beira da praia, a gente está ali, tá podendo ver um lobo marinho descansando na beira da praia. Embora as pessoas, pelo próprio desconhecimento, né, dos hábitos de vida dessas espécies, às vezes acabam estressando o animal por desconhecer, né? Achando que ele tem que ser removido da praia, retirado. Então, nesses vídeos, o objetivo primordial é a gente fazer a pessoa conhecer a espécie. Então, com informações bem leves, bem engraçadas e conforme o roteiro e as imagens que a gente tem, a gente tenta colocar um componente também educacional junto com essas questões de não remover o animal da praia, afastar cachorros, né? A gente estava conversando esses dias sobre as dunas, né? Então, os cachorros na beira da praia, eles afetam várias espécies, né? Então, eles incomodam os lobos marinhos que estão descansando, eles podem atacar um animal que está debilitado, por exemplo, um pinguim, eles podem estragar, né? E até matar filhotes ou ninhos, né? Por exemplo, de um piro-piro, toca de um tucutuco. Então, essas temáticas também acabam vindo junto com aquele conhecimento básico da espécie, né? Então, queria aproveitar aqui que as nossas imagens e os videozinhos são curtinhos, né? Queria, então, mostrar para o pessoal. Deixa eu trocar aqui o meu compartilhamento. Queria compartilhar com o pessoal aqui, mostrar como é que funciona o acesso, né? Ó, então a gente tem esse caminho aqui, que é dentro do YouTube. Se uma pessoa digitar na busca, né, Fauna Marinha RS, vai encontrar, mas tem esse caminho, né, o youtube.com/c/fauna marinha RS. Então, se a pessoa digitar, ela vai receber uma mensagem de boas-vindas. Olá! Quer conhecer a fauna marinha do litoral gaúcho de forma divertida e informativa? Então saca só a dica dessa galerinha! Inscreva-se em nosso canal Fauna Marinha RS. Aduide! Tá esperando o quê? Bom, então, essa as boas-vindas do canal, né, para uma pessoa que acessa ele, não conhece. Então, aqui a gente já tem um pouquinho da ideia, né, do que trata e que esse componente que tem também, que é a questão da narração infantil, né, que é um componente que ele está presente e que ele faz toda a diferença na parte de tornar esses vídeos mais interessantes, né, para o público. Então, aqui a gente tem, né, hoje temos 10 episódios, eles são postados semanalmente,
todos os domingos, ao meio-dia, estreia um episódio novo. A gente começou o canal em 3 de agosto, então a gente acabou de fazer 2 meses e está muito bacana, né? Nós temos, então, aqui cerca de 330, acho que tem até um pouco mais aqui, na parte interna, ele aparece um pouco mais atualizado. Então, já temos mais de 300 inscritos e tem milhares de visualizações, juntando todos, né? Tem alguns que têm mais visualizações que outros, né? Tem essas questões de estratégias de divulgação que a gente está aprendendo ainda, né? E utilizando as outras plataformas, o Facebook, o Instagram, que são muito interessantes, mas algumas delas, por exemplo, o Instagram, ele tem um outro tipo de público, né, que acessa, às vezes, que não usa YouTube e que tu consegue ver os vídeos lá pelo próprio Instagram, no IGTV. Então, o que acontece? Não aparecem as visualizações aqui no YouTube. Então, às vezes, tem, né, espécies que a gente trabalhou que tem mais visualizações que não estão presentes aqui. Então, às vezes, a gente tem, talvez, uma falsa impressão que algum episódio não foi tão assistido, mas, na verdade, ele está sendo assistido e o objetivo é esse, né, que ele seja divulgado, que as pessoas consigam acessar da melhor maneira possível. Então aqui a gente tem, pessoal, o primeiro episódio foi sobre a gaivota Maria Velha, que é uma espécie bem comum aqui no nosso litoral. Ele teve uma primeira versão sem narração, e só para a gente testar, né? E já teve uma repercussão muito boa. E depois foi logo menos de uma semana depois foi colocado, então, essa versão narrada que daí foi um sucesso incrível. Ela é o nosso vídeo mais antigo e por isso também o que tem mais visualizações. Ela tem 520 visualizações, né, em 2 meses. Isso para canais assim desse tipo, né, de conteúdo, e um canal novo que é desconhecido, é muito bom, né? A gente fica muito feliz. Depois a gente teve sobre o lobo marinho sul-americano, episódio 2, o terceiro sobre a baleia franca. A ideia foi ir colocando as espécies que estão ocorrendo aqui no litoral. Então, na época que eles eram postados, era agosto, né? Era inverno, então a gente estava com essas espécies bem presentes aqui no litoral. Depois, o quarto vídeo que a gente colocou foi sobre a baleia jubarte. E a cada vídeo a gente foi incrementando, principalmente a parte das colaborações, conseguindo, então, material com outros colegas, desde imagens, vídeos, e até no caso da jubarte a gente conseguiu uma vocalização, né, fornecida por colegas que trabalham lá na região do litoral ali da Bahia, onde elas se reproduzem, né? Então foi realmente muito incrível, assim, essa colaboração que foi sendo ampliada. E claro, no início a gente poderia ter, por exemplo, na Baleia Franca aqui, se a gente tivesse feito contato prévio com o pessoal, né, do projeto Baleia Franca, com certeza a gente teria conseguido ilustrar coisas mais legais e interessantes. Mas a gente conseguiu material com o pessoal do Gemars ali, com fotos de drone muito bonitas aqui em Torres. Então, à medida que a gente vai passando assim os episódios, a gente vai começando a aumentar, né, o número de colaboradores. E daí eu queria aproveitar aqui já para fazer um convite para todo mundo que está assistindo e que queira colaborar, se sinta totalmente convidado. Inclusive, se vocês conhecem, né, crianças, as suas famílias que queiram também participar das narrações, os meus filhos participam, né? Eu tenho 3 filhos, tenho um de 5 anos, uma de 9 e um de 11. Os 3 participam. E a gente tem outras famílias que já participaram. Às vezes é só a criança, às vezes o pai ou a mãe também fazem um jogral, né, para auxiliar. Às vezes são crianças pequenas. Qualquer fala que eles colocam fica muito legal. Então, funciona assim, eu faço um roteiro de acordo com as imagens e material que eu consegui, fotográfico, de vídeo, e depois eu envio, então, esse roteiro para as crianças narrarem. E é muito legal porque, assim, eu mando daí uma ideia da narração para eles, né? Eu gravo e depois eles botam, então, a voz deles ali, né? Com aquela... E é legal, assim, que tirando os meus filhos que estão junto comigo quando eu estou construindo, então eles conseguem já ver as outras pessoas que fazem a narração, eles não viram ainda o material que eles estão narrando, os slides, nem as espécies. E depois, quando a gente coloca junto, fica muito legal.
que casa muito bem, né? Fica incrível, assim, parece que foi muito perfeito, fica muito bacana. Daí depois, quando as crianças olham, né, a narração que eles fizeram com as imagens, fica muito bacana. Então, queria aproveitar também aqui para mostrar para vocês, o vídeo tem menos de 3 minutos, né? É bem curtinho. Queria aproveitar para a gente mostrar o do pinguim de Magalhães aqui, né, para vocês, que eu acho que é uma das espécies migratórias interessantes. Olá, eu sou o pinguim de Magalhães. Em homenagem ao navegador Fernão de Magalhães. Os biólogos me chamam de esfeniscos magelânicos. Quando jovem, sou assim. E depois de 1 ano e 4 meses, viro adulto e fico assim. Todos os anos, viemos aos bandos da Argentina para o litoral gaúcho no inverno. Aproveitamos uma tal de corrente das Malvinas e bora para o norte atrás das anchoitas. Mas também gostamos de lulas, Polvos E outros animais marinhos. O pior é que já comi até plástico no mar. porque as pessoas não sabem separar os resíduos em casa. Jaca torta. A maioria de nós está no primeiro ano de vida e não suporta longa viagem. Então, todos os anos, milhares de pinguins aparecem mortos nas praias gaúchas. Mas não te apavora, tchê, porque nossa população reprodutiva passa de centenas de milhares nas colônias. Alguns de nós podem sujar a plumagem com derivados de petróleo no mar e sair d'água com muito frio. É a chamada hipotermia. Felizmente tem um pessoal legal que cuida da gente. Eles nos hidratam, Aquecem alimentam E dão um bom banho. Daí, depois que estamos recuperados, é só alegria. Voltamos ao mar para seguir a peleia diária. Ah, Luiz. E todo ano a história se repete no inverno. Agora que você já sabe minha história, espalha ela por aí. Olha só a galera que contribuiu pra gente fazer esse vídeo. Quanta gente legal! Eba! Aprendeu direitinho? Então vai lá em nosso canal e nas redes sociais e compartilha para todo mundo ficar muito esperto como você, a Duíde. Então, pode falar, Antônio, por favor. Muito interessante. Eu só queria saber, assim, como é que surgiu essa ideia de vocês usarem a narração das crianças? Porque Então, deu um toque muito especial a esses vídeos, né? Não, faz toda a diferença, né? Tu imagina que no dia 3, então, foi quando iniciou o canal, né? E foi justamente assim, eu peguei num final de semana, sentei aqui, estava procurando um pouco sobre essas questões de animação gráfica, programas que dava para utilizar, e acabei conhecendo esse programa, o Powtoon, que dá para utilizar de forma gratuita, né, uma versão mais simples dele, que acaba aparecendo ali essa propaganda, né, do programa, por tu estar não pagando, que ele é um programa bastante caro, né, para utilizar ele na versão profissional. E acabei começando a montar um episódio assim para testar. Eu tinha feito muita documentação sobre a Maria Velha, agora em função da quarentena, né? Eu tenho percorrido a beira da praia de bicicleta, um trajeto aqui próximo à minha casa, como a gente está na universidade, sem poder fazer trabalho de campo. E acabei montando um episódio e pensei, vamos fazer um teste para ver se as pessoas gostam, e coloquei ele só com as legendas. E já teve centenas de visualizações, o primeiro, assim, foi muito impactante.
E aí a gente já queria botar a narração, mas queria fazer um teste. E daí, como a gente fez esse teste, já teve muita repercussão, justamente as pessoas começaram dar sugestões, isso foi legal, foi um piloto. E daí, a gente já pensando em fazer, e as pessoas falando, olha, seria legal se tivesse narração e tal. E daí a gente já pensava nisso, eu pensava, pô, eu pensei assim, eu vou fazer um bonequinho, né, um desenho da gaivota e vai ser como se ela estivesse contando a história dela. E daí o meu filho, foi muito legal, o meu filho de 11 anos, que ele gosta de desenhar, ele conversando comigo, e eu falando, Pedro, dá para fazer um bichinho falando, assim, uma gaivotinha abrindo a boca? Dá, pai. Daí eu fiz vários desenhos, ele montou. Só que daí no programa que ele faz, a gente ia botar aquela gaivotinha falando, aparecia uma marca d'água no fundo, e não ficava legal. E daí a gente pensou, daí eu pensei, será que não dá para uma criança narrar? E daí, como era uma personagem feminina, né, uma gaivota, uma menina, eu falei com uma colega, né, que é a museóloga lá do museu, que trabalha comigo, e ela tem uma filha, né, já de uma idade, que está começando, né, já consegue ler, assim. E daí a gente pensou, Aline, vamos fazer um teste, ver se consegue aí. Aí ela fez um jogral com ela na Maria Velha e daí foi um sucesso incrível. E daí, a partir dali, eu comecei, então, no segundo, eu pensei, vou fazer uma variação para não ficar sempre a mesma, né, voz de fundo. E daí eu fiz o segundo com os meus 2 filhos. Depois, o terceiro, eu consegui fazer que a minha filha narrasse a Baleia Franca. Depois eu convidei Aí as pessoas começaram a assistir os episódios e começaram a falar, a fulana, minha filha, também quer participar, se der, e começaram a se oferecer para narrar. Então, isso foi um processo muito legal e que foi crescendo, e isso é muito bacana, as crianças quererem narrar, né? Porque elas gostam, vou ficar famoso, estou aparecendo no YouTube. Então é muito legal no final tu poder botar, né, a carinha da criança e ela Eu imagino. tá ouvindo. Então foi mais ou menos, foi isso aí que aconteceu, e a ideia assim é que a gente consiga ampliar esse leque de narradores, né, e de pessoas que colaboram com o canal. É interessante tu ver que agora mesmo a gente tem essa experiência, né? Assim que rodou o vídeo com as crianças, o pessoal fez vários comentários aqui no YouTube, né? Sobre o projeto. E realmente é muito interessante, assim, a hora que elas falam. E aquele da Maria Velha eu gostei muito. E esse também muito bacana. Eles são muito legais, assim, a gente tem pessoas que estão acompanhando desde o primeiro, né, e olhando todos, assim, tem pessoas que são fiéis, assim, né, quando estreia no domingo, todo mundo assiste, e o pessoal vem falando, como tá, no sentido de que tá cada vez melhor, assim, a gente vai, né, aprendendo e vai incluindo um vídeo de fundo, aquela sincronia, né, do episódio, e tá conseguindo passar, então, informações legais e de uma maneira interessante, né? Exatamente, para fazer educação é muito, muito bom. E não sei se vocês têm alguma ideia de começar a fazer algum projeto em escolas, alguma coisa assim para divulgação desses Sim. vídeos. Então, essa foi sempre uma preocupação que eu tive desde o início, um objetivo, né? E já fiz, assim, uma divulgação, já consegui em algumas escolas. O Antônio, que é o meu filho menor, ele estuda numa escolinha de educação infantil, né? Ela é uma escola montessoriana, né? E a Maria Montessori, que é essa escola focada no estudo dela, ela foi uma médica italiana, né? Ela tem todo um sistema de desenvolvimento assim diferenciado. Então é muito legal, eles estão utilizando os vídeos na escola, passando, né, como uma atividade do trabalho remoto. Passei também para a escola dos meus filhos, passei para outros colegas que também trabalham, né, com educação, e eu acho que conforme a gente vai, como ele é num crescente, né, cada semana a gente vai tendo um episódio novo, tu vai sempre tendo um material que vai crescendo, e acho que vai ser muito bom para as professoras trabalharem. Meus filhos mais velhos, eles estão em diferentes fases, né, mas os dois têm aula de ciências.
Então, e a gente vê como faz falta isso nas escolas, eles terem material sobre fauna nativa. É um desconhecimento dos próprios professores, inclusive aqui no litoral, tem muitas pessoas que dão aula aqui, mas que vieram da cidade, assim, né, de região metropolitana, e que realmente desconhecem essa fauna do litoral. Então, eles não têm subsídios para poder passar para as crianças, né, essas informações locais, que o tucutuco vive ali na duna, e também esses outros organismos que a gente vai acabar também trabalhando depois, que são os invertebrados, eles vão aparecer, né, e isso é legal que tu vai fazendo as relações, né, da cadeia alimentar. Então vai ter um episódio que vai estar lá o marisco, né, contando que o piro-piro serve, né, come ele serve de alimento para a ave migratória. Então vai ter os invertebrados, vai ter o siri, vai ter a Maria Farinha. Então a ideia é que a gente é interessante que vocês também estão trazendo várias questões ecológicas e de comportamento, muito, muito interessante mesmo. Deixa eu te falar, deixa eu te dizer o que está rolando aqui no YouTube. Olha só, o Frederico Neri, ele é mestrando do PPG da Unimontes em Minas Gerais. E ele está perguntando qual a importância ecológica do grupo dos albatrozes. E também tem uma outra pergunta que eu acho que dá para te já também falar. Deixa eu ver se foi ele que fez essa aqui. É o Paulo Henrique Otto. Ele também depois, se o Maurício pudesse falar um pouco, gostaria de saber um pouco mais sobre a origem dos albatrozes e petréis encontrados anilhados aqui no nosso litoral. Tá. Então, esses dois dá para te mesclar aí. E aí depois tem outras coisas, assim que eu terminar, eu falo aqui. Legal. Bom, eu não sou um ornitólogo de formação, né, especialista, eu trabalho com esses organismos, mas vou falar um pouco, então. O Frederico, né, perguntou da importância ecológica, né, dos albatrozes. Bom, os albatrozes, como outras espécies, são predadores de topo, né, topo da cadeia alimentar. Então, são animais importantíssimos, né, para o equilíbrio do ecossistema, e eles são animais, em geral, que têm as suas colônias ali na região antártica, né, subantártica, e que migram para cá, principalmente para questões de alimentação. Então, são animais assim muito incríveis, né? Como todos os predadores de topo, eles têm uma função primordial no equilíbrio do ecossistema. Isso a gente pode extrapolar para outros animais que não são tão carismáticos, né? Como, por exemplo, os tubarões. A gente conhece muito os animais carismáticos, né? E são utilizados para fazer a educação ambiental e essa sinalização como espécies bandeiras, ou às vezes guarda-chuva, né? Que acabam protegendo outras. Então, esses animais, eles têm uma importância muito grande. A gente tem o projeto Albatroz aqui no Brasil, que é desenvolvido e trabalha muito com essa questão da interação desses animais com a pesca. Então, a gente tem todo, né, um trabalho. Esses animais, eles têm uma mortalidade grande em capturas acidentais em rede de pesca, e o aparecimento deles na beira da praia muitas vezes é um animal morto, né, ou uma carcaça. Inclusive, às vezes, tem alguns casos com mutilação de bico, né, por causa dessa interação com pesca de espinhel. Então, as pessoas poderem conhecer essas espécies, saberem que eles estão aqui no nosso litoral, mas eles estão lá em alto mar, e eles têm uma função primordial ali no equilíbrio, né, dessa parte do ecossistema marinho, acho que é fundamental. E, bom, o Paulo Otti pergunta sobre a questão dos albatrozes anilhados, né, encontrados aqui. Então, assim, isso é muito interessante porque demonstra que o litoral do Rio Grande do Sul, ele tem essa importância ecológica, né, muito grande para essas espécies. Então, ele é fundamental nesse ciclo de vida deles. Eles vêm para cá, se alimentam, e a gente tem casos dos petréis gigantes, né, que eles são do grupo também dos albatrozes e petréis, só que de uma outra família, né, não é da mesma família dos albatrozes, que tem casos, inclusive, da professora Virginia Petri, né, que tem monitorado deslocamentos de milhares de quilômetros do animal em um dia só para buscar alimento. Então, tu imaginar que um animal pode estar
lá na região da Patagônia e andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para o norte para buscar alimento. Isso é uma coisa realmente incrível, né? E a gente vê isso aqui no inverno, no litoral. Eu já pude presenciar na beira da praia esses petréis gigantes, né? Planando. Às vezes tem uma carcaça de baleia e essa carcaça de baleia atrai esses animais, porque eles têm, né, uma questão do olfato muito apurada, né, para esses cheiros, né, que lembram, pode ser óleo de peixe ou gordura, né, de cetáceos. No caso do petrel gigante, que é mais carniceiro, né, que se alimenta assim bastante, tem até chamam de urubu do mar, né, os pescadores, Sim. porque ele tem esse hábito de comer. A gente até no embarque viu eles se alimentando de uma carcaça de lobo marinho que estava boiando lá no mar. Então a gente já encontrou aqui albatrozes de espécies que são raras, né, que tem poucos registros, anilhadas lá na Geórgia do Sul. Agora eu recebi um retorno de um anilhamento, inclusive há duas semanas atrás, de um albatroz que a gente recebeu. Ele apareceu aqui em Xangri-Lá, a patrã levou para o Seclimar e ele chegou morto. E eu recebi o retorno agora, ele foi anilhado pelo pessoal do Serviço de Monitoramento Britânico. Ele foi anilhado lá nas Ilhas Malvinas quando filhote. Então isso demonstra, né, que essas colônias reprodutivas que estão lá nas Ilhas Malvinas, por exemplo, ou nas Geórgias do Sul, Tristão da Cunha, enfim, eles acabam demonstrando que esses animais vêm, né, eles acabam reforçando, né, hipóteses, às vezes, que a gente tinha, mas não tinha confirmado, então, da utilização desses animais aqui no nosso litoral. Então, o fato da gente encontrar um animal desses anilhado aqui é fenomenal. A gente já encontrou, por exemplo, os pufinos, né, o nosso bobo pequeno, já encontramos alguns, né, exemplares, e todos eles são oriundos lá da Europa, né, Sim, Escócia, Grã-Bretanha. sim. A semana passada a gente esteve num campo no litoral, fui dar uma olhada para ver a chegada dos calidres, né? Porque faz parte do meu projeto do Calidris canutus, que é uma ave que eu estou estudando, e a gente acabou vendo uma escua chilena, né? Anilhada. Não é uma anilha brasileira, é uma outra anilha. A gente ainda está tentando descobrir da onde que é. Legal. Bom, professor Maurício, olha só, o Paulo Henrique também te dá os parabéns pelo projeto, né? Achou super bacana. A Angélica Wanser, parabéns, professor Maurício, pelo projeto que torna acessível a toda a população, especialmente aos nossos pequenos, o conhecimento da fauna da nossa região. Aí, mais à frente, deixa eu ver quem mais falou aqui. O Grupo Escoteiro Treviso, também muito bacana. Legal. Minos Saturninos, que acho que é a Marta, né? Parabéns, excelente. A Angélica também, de novo, te parabenizando. O Paulo Henrique também, muito, muito legal a participação da piazada. O Frederico Alves se manifestou novamente aqui, dizendo: importante essas crianças na narrativa dão um outro modo de compreensão no conteúdo, fica mais chamativo. Depois ele faz um comentário aqui: tempo guri, né? Nosso sotaque dos gaúchos daqui. A Angélica, nós temos muito interesse em desenvolver um projeto com meus alunos, do quarto ano da escola Visoto. Concebi o projeto ao participar da passarinhada no Ciclimar em fevereiro. Então, pode entrar em contato com... Isso. Conhecer vocês isso. lá. No site do Seclimar, as pessoas vão encontrar alguns materiais que o projeto tem em PDF, né? Eles podem acessar ali. A gente sempre fez calendários e tem alguns posters também de espécies de aves, tem aves noturnas, né? Então, tudo que está ali disponível, as pessoas... E tem essas mídias de contato também. A pessoa pode entrar em contato conosco, que a gente puder auxiliar, né? Nesses trabalhos e sugestões e, enfim, material,
para eles, e suporte, né, para eles poderem desenvolver sugestões de espécies que podem ser abordadas, a gente está totalmente à disposição. Então, a Angélica depois também fez um comentário, né, que agora entendeu por que os petréis são tão fedidos. E o Paulo Henrique, então, muito legal, Maurício, obrigado. Tem que fazer depois um episódio sobre anilhamento. Então, nesse primeiro momento, assim como a gente tem um rol enorme de espécies, a ideia é que as pessoas, porque o nome do projeto, né, o maior é Conhecendo a Fauna Marinha. Então é assim, para a gente mostrar mesmo para as pessoas verem que tem assim, centenas mesmo, dá para ficar mais de 2 anos fazendo episódios só de espécies diferentes. E, obviamente, a gente vai começar a entrar depois nessas questões mais elaboradas, né, de poder, então, estar falando dessas questões desde um anilhamento, ou assim até voltar numa espécie e abordar uma outra questão que não foi possível, né? Porque os vídeos são curtinhos, né? E legal, assim, que o pessoal tem essa compreensão da narração infantil, porque justamente a ideia das crianças estarem narrando, além de ficar divertido, é que as próprias crianças daí se interessam. Se tu botar um vídeo ali falando sobre as crianças não querem saber, né? Então, assim, quando tem uma outra criança, ele escuta a vozinha. A gente tem depoimentos de crianças que ainda são nenês. Eu tenho sobrinhas, né, de 1 ano e pouco. Quando elas escutam a voz de outra criança, elas param para olhar. Então, isso tem sido de crianças que não sabem ainda ler, né? Elas podem escutar. Então, isso está sendo muito bacana. Valeu, então, professor Maurício. Muito obrigado pela sua participação aqui no COA. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo, que ficou com a gente até agora. Nós, então, estamos encerrando a nossa palestra do mês e espero que vocês venham com a gente também no próximo mês, que nós vamos fazer mais uma live ainda esse ano, né? E depois aí o COA deve encerrar as atividades do ano, porque logo em seguida temos uma assembleia, né, para a eleição de diretoria e depois o encerramento das atividades do ano. Eu agradeço ao Guto de Carvalho, a Avistar Brasil, por ter feito a transmissão, a todo o pessoal que participou aqui com a gente. Muito obrigado. Um bom dia de Mundial de Aves Migratórias, curtem. Vem aí também a participação para o Weekend Bird, vai ser uma programação mundial. O COA está participando, a Avistar também, eu acho. Entrem lá no canal do Avistar, curtam esse vídeo e vou chamar agora então a nossa vinheta e a gente está encerrando. Um bom dia a todos. Legal. Obrigado, professor. Valeu, Antônio. Obrigadão aí a todo mundo. Um bom final de semana a todos. Tá bom. Muitas vezes ela é mais útil.